fique em liberdade. Glória a Deus, igreja, que prazer estar aqui. Eu trouxe o frio lá de São Paulo para vocês. O pastor falou, aqui é a terra que não chove. Eu falei, meu Deus, mas eu cheguei com chuva e frio. Mas que bom, alegria estar com vocês. Eu sou filha amada de Deus, vencendo a cada dia. Sou casada com o homem mais lindo dessa terra, o Anderson Manzoni. Estamos aqui vindo diretamente de São Paulo para trazer algo de Deus para a sua vida. E eu creio que o Senhor já está nesse lugar, tendo a liberdade de falar conosco. Feliz demais de ver o irmão aqui, trazendo a palavra, quando a gente começa a ver o avivamento na igreja, onde todos estão envolvidos, onde o Senhor realmente tem liberdade, isso é lindo. E é muito bom ver a igreja trazendo o reino do Senhor aqui sobre essa terra. E hoje o Senhor quer falar conosco, se nós pudermos dar um tema hoje. Esse tema é o poder da identidade restaurada e da veste trocada. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra lá em Marcos 10. Eu estou na tradução NVT, tá? Não sei se vocês geralmente colocam as traduções diferentes. Mas em Marcos, capítulo 10, conta uma história muito específica, acredito que talvez você tenha ouvido falar. Mas a palavra de Deus fala em Marcos 10, 46. Conta a história de um homem que estava desesperado. E a Bíblia diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão o seguiu. E um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha. E ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. E no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, nós sabemos que o Senhor hoje tem algo especial para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos o que o Senhor tem. Tira, Senhor, ó Pai, toda a capa de jugo, de peso dos nossos ombros e nos faz, Senhor, viver uma vida totalmente ligada ao Senhor. Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor tem e não aquilo que o nosso físico, os nossos olhos carnais enxergam. Jesus, que nessa manhã os nossos olhos estejam cativos ao Senhor. E que em nome de Jesus Cristo o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Pai, pelo poder do Teu nome. Os detalhes da história, primeiro fala sobre um encontro. Bartimeu, durante muitos anos, nasceu, a Bíblia fala que ele nasceu cego. E durante muitos anos, ele vivia como um mendigo. Ele trazia ali as suas dores porque não tinha muito o que fazer. Não existia uma virada na vida dele. Mas ele um dia ouviu falar de Jesus. Ele sabia que tinha um homem que vinha de Nazaré e que podia fazer algo sobre ele. E quando ele soube, ele não sabia aonde Jesus estava, ele só sabia que Jesus estava chegando. E ele gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. E hoje o Espírito Santo pergunta a você, qual é o grito hoje que você precisa dar? Qual é o grito que você precisa hoje trazer?
Ontem conversava com a pastora e nós falávamos sobre a importância de você falar os teus problemas, de falar as tuas angústias, de expressar aquilo que nós precisamos do Pai. E eu quero te dizer, Ele está sempre pronto para te ouvir. Por mais que exista uma multidão falando para você se calar, por mais que existam muitas pessoas falando para você, fica quieto, para de encher o saco do mestre. Mas um momento, Jesus o ouviu. Fale comigo assim, Jesus me ouve. E esse clamor veio tão interno sobre a vida dele, que não importava a quantidade de pessoas que poderiam bloquear a sua cura. Não importava a quantidade de pessoas que estariam ali no meio do seu caminho. Quantas pessoas já se colocaram no seu caminho para você não estar aqui? Todos aqui são brasileiros? Amém? Como foi sua história? Gente, eu ouvi tantas histórias esses dias aqui, de quando os brasileiros vieram, passaram por muitas situações, passaram por muitos desafios. Quantas pessoas de repente olhou para você e falou, você está maluco de ir para lá? Olha o que está acontecendo na tua vida. Mas hoje o Senhor te mostra que, mesmo dentro dessa caminhada, o Senhor, Ele ouve a tua voz. Todo o seu clamor, por isso que algo que o Espírito Santo hoje te traz é não pare de clamar. Não pare de ter o seu momento de intimidade com o Senhor. De dobrar o teu joelho, de falar com Ele, de clamar. Porque se você parar, irmão, a tua bênção ela pode estar tão pertinho, tão próximo de você, mas vai acabar não acontecendo. E esse encontro foi tão forte, tão poderoso, porque a resposta de Jesus veio. Todos estavam contra aquele homem, todos. Só que é tão engraçado que quando Jesus para e fala, chamem ele. Aí sabe o que o povo fala? Olha para ele e diz assim, vamos lá em Marcos 10 novamente. Anime-se, disseram. Venha, ele está o chamando. Todas as pessoas que falaram e tentaram te impedir serão as mesmas pessoas que vai dizer para você, anime-se, porque ele está te chamando, amém? Todas as pessoas que muitas vezes se levantaram contra você, vão ser as mesmas pessoas que vão dizer para você, se anima, porque ele te ouviu. Ele realmente entendeu e prestou atenção em você. E quando a gente começa a entender essa palavra, vem essa resposta. Só que existe algo nessa chave. Porque Jesus, quando chamou o cego, vamos pensar por uma lógica racional. Se o cara é cego, o que o cara gostaria de fazer? Enxergar. Não faz sentido? Só que Jesus perguntou. Jesus fez uma pergunta para ele. O que você quer que eu faça? Porque ele poderia falar, Senhor, eu quero uma esmola. Porque o grito dele foi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas para quê? Hoje o Senhor quer te dar uma direção. Seja específico na sua oração. Coloque realmente o que você quer. Traga detalhes. Em nossa casa, nós temos o mural da vida extraordinária. E lá nós colocamos todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos. Tudo que nós temos diante de Deus, nós colocamos lá. Isso em desenho, em foto, em paisagem, em escrita. E no nosso quarto, todas as vezes, todas as manhãs que a gente acorda, eu olho, faço a oração ao Senhor e olho para aquele mural. Porque Deus, Ele gosta de quando você é específico com Ele. Porque Ele pergunta a você. Ele quer saber o que você quer. Quem é pai ou mãe aqui? Quando o seu filho, ele pede algo para você, é muito difícil você negar, não é assim? É muito difícil. Você fala, não vai fazer. Mas quando ele pede algo para você, e às vezes pode ser um abraço,
Será que você hoje tem dado esse abraço genuíno para o seu filho? Tem dado o abraço genuíno para o seu marido, para a sua esposa? Por que eu falo sobre isso? Porque Deus, Ele gosta de detalhe. E cada detalhe da sua vida é importante para o Pai. Todos os detalhes que você tem. Quais são os sonhos que você chegou aqui e você se perdeu no meio do caminho? Quais os sonhos que você tinha lá quando você era criança e você deixou morrer? Quais eram os pedidos que você tinha muitos anos atrás e você falou, já fiquei velho, o tempo já passou. Hoje o Senhor está te perguntando o que você quer que eu faça. Qual é a área que você quer que eu cuide? Qual é a situação que para você é impossível, mas para Deus não é impossível? Qual é o detalhe que hoje o Espírito Santo fala ao teu espírito? O que você quer? Fecha os teus olhos por um minuto. Pense agora, se Jesus agora aparecesse em sua frente, o que você pediria a Ele? Qual seria o teu pedido diante do Pai? Qual seria o seu desejo? Mas eu quero te dizer, seja específico. Imagina agora o que o Senhor colocou no teu coração. Quais são as áreas ou quais são as minúcias que o Senhor hoje quer te fazer pedir a Ele? É no seu casamento? O seu casamento hoje ele está abalado? São seus filhos que estão perdidos? É sua vida financeira? Qual é a área que hoje você pode pedir a Deus com precisão de detalhes? Pode abrir os olhos. Foi isso que aconteceu naquele homem. Ele imaginou tanto que ele poderia enxergar, que em um momento o Senhor perguntou a ele e os teus olhos se abriram. Aquilo que você viu agora, aquilo que você enxergou agora, não é impossível para Deus. Não é impossível. Mas hoje o Senhor quer que você seja específico. Faça isso quando você chegar em casa. Vou lhe dar essa tarefa. Faça um mural da sua vida extraordinária. Coloque lá tudo aquilo que você deseja diante do Pai. Coloque fotos, escreva, desenhe. Traga a existência. Pense num arquiteto, para ele construir um prédio, ele precisa primeiro desenhar. Está tudo na cabeça dele. Mas ele precisa desenhar para que todos aqueles detalhes que são importantes agora serão externalizados. E a nossa vida, a nossa mente, ela não entende o que é imaginário e o que é real. Por isso que quando você começa a colocar diante do Pai todos os seus desejos, todos os seus anseios, e você vai trazendo à memória, por isso que a Bíblia fala, eu trago à memória o que me dá esperança. Porque quanto mais você pensar no teu milagre, quanto mais você pensar naquilo que o Senhor projeta sobre você, mais esperança você trará para a sua vida. Mas enquanto você focar na doença, na dor, na enfermidade, na destruição, mais isso irá focar. Lá no Brasil a gente fala muito sobre isso, né? O que foca, expande. Se eu foco num problema, o que Bartimeu poderia ter focado, ele poderia ter focado, agora eu sou um mendigo, não tem mais jeito para a minha vida, ninguém poderia me ajudar, e ele focaria ali e morreria ali. Mas o foco dele foi, existe um homem que pode fazer o que eu sempre sonhei, que é enxergar. Existe um homem que tem a capacidade de fazer algo que eu não consigo. E esse homem, Jesus de Nazaré, olha para ele, pergunta a ele o que você quer que eu lhe faça. E ele fala, Senhor, eu quero ver. Eu preciso ver. E a Bíblia continua aqui. É tão interessante que na hora, até voltando um versículo, quando as pessoas olharam para ele e falaram assim, Bartimeu, se anima, porque ele está chamando você.
Bartimeu teve uma reação de fé. A primeira coisa que ele fez foi jogar a sua capa. Ele pula e joga a sua capa. O que era essa capa? A capa, ela tinha 3 referências muito grandes. Primeiro era identificação. Todos os homens que usavam aquela capa significava que eles eram pessoas mendigas que andavam na rua. Eles tinham autorização por Roma para pedir dinheiro. Então existia ali um jugo sobre aquele homem. Todas as pessoas que usam essa capa têm uma maldição sobre essa pessoa. Maldição de miséria. A maldição que vem durante anos, mas que lhe dá liberdade para pedir. Outro ponto é a dependência. Aqueles homens que usavam aquelas capas se tornavam dependentes dos outros. Dependente de moedas para sobreviver. Mas também era uma proteção da chuva, proteção do frio. Só que a primeira coisa que aquele homem fez, quando Jesus disse a ele que era para ele ir até ele, a primeira coisa que ele fez foi pular e jogar aquela capa. Qual é a capa hoje que você precisa jogar? Qual é a capa que ainda está prendendo a sua vida, atando o seu chamado, atando a sua vida com Deus? Qual é a capa? Porque olha só que interessante, aquele homem ainda não tinha sido curado. Ele ainda não estava enxergando, mas ele já entendeu, eu preciso mudar para que Deus haja na minha vida. Eu tenho que sair dessa zona de conforto. Eu preciso sair desse limbo. Então a primeira coisa que eu farei é, vou mudar a minha ação. Qual atitude você precisa tomar hoje para que o Senhor entre em teu favor e faça com que você receba o impossível? Qual é a ação que você precisa tomar? Qual é o pulo que você tem que saltar hoje? Qual é a capa que você tem que jogar para que o milagre do Senhor aconteça? Bartimeu, quando ele entendeu, eu não posso mais ter esse fardo, esse jugo. Eu quero ser livre. E depois, ele foi curado. Olha que forte isso. Primeiro ele teve uma ação. Primeiro ele lançou fora o jugo de Satanás. Para depois, Jesus curar ele. Por isso o Senhor hoje nos pergunta, essa identidade restaurada, essa veste trocada sobre a nossa vida, é o que para você? Qual é a área? Qual é a situação? Quais são os detalhes hoje que você ainda segura lá do Brasil, lá da sua nação, ou de onde você veio? Ou até mesmo traumas, dores que vieram dos teus pais. Nós lá no Brasil cuidamos da área de cura na nossa igreja. E a cada dia nós ouvimos homens e mulheres de diferentes lugares e situações, pessoas com tantas dores, com tantos traumas, com tantas tristezas. E quando eu ouço aquelas histórias, eu falo, Senhor, depende de mim, depende dessa pessoa mudar. Porque naquele momento que Bartimeu, ele recebeu uma direção, ele decidiu mudar. Jesus não mudou aquela situação para ele. Vocês estão entendendo? Não foi Jesus que pegou na mão dele para falar para ele, olha, sai do teu lugar. Não, ele levantou. Ele pulou, ele jogou a capa, foi ele quem fez. E através da vida dele, da atitude dele, o Senhor pôde operar. Porque tem coisas na tua vida, meu irmão, que Deus não fará, se atitudes suas não forem mudadas. Não há áreas que Deus pode agir se você não der liberdade ao Senhor. Sabe essa capa de proteção, essa rigidez que muitas vezes nós temos? O Senhor hoje quer que você se dispa, que abra isso, para que Ele veja a tua vulnerabilidade.
Nós precisamos estar vulneráveis ao Senhor para que Deus possa agir. E essa vulnerabilidade muitas vezes é se expor, pedir ajuda. Peça oração, peça ajuda aos seus pastores, peça ajuda à liderança. Se você não está bem, fale, me ajuda em oração. Porque todos sabem que quando nós estamos sozinhos, a guerra é muito mais difícil. Por isso hoje Deus te deu uma comunidade para poder dizer, olha, eu vou levantar, eu vou sair, eu vou mudar. Eu sei que muitas coisas você já mudou. Eu não sei há quanto tempo você está aqui na igreja, se você já aceitou Jesus ou não. Mas eu quero te dizer que todos os dias a gente tem que abrir mão de certas coisas. Nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, da vergonha. A gente tem que abrir mão de tantas coisas. Mas quando eu abro mão dessa capa, aí entra a palavra tão poderosa, quando Jesus continua, e é tão lindo de ver, porque Jesus lhe pergunta, o que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. Jesus olha para ele e só diz algo, vai, a tua fé curou você. Jesus não tocou, Jesus não fez absolutamente nada extraordinário, ele só olhou com amor e falou, vai, a tua fé foi tão poderosa que já fez a cura sobre você. Como está a tua fé hoje? Porque sabe o que curou aquele homem? A fé dele. O nível de fé dele. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, no entanto que ele estava em Jericó. E Jesus era de Nazaré. Aquele homem não conhecia com intimidade sobre Jesus, mas ele sabia algo, Jesus pode fazer. Mas a fé daquele homem era tão incrível, tão profunda e tão genuína, que Jesus olhou para ele e falou, meu irmão, a tua fé te curou. Só que não para por aí. Porque o homem então, no mesmo instante, começou a seguir Jesus. No mesmo momento, ele falou, que eu vou perder esse homem tão poderoso que é Jesus, que numa frase falou para mim, que a minha fé me curou e eu comecei a enxergar. Minha vida mudou, eu parei de mendigar, parei de ser conhecido como cego, e comecei a ser conhecido como Bartimeu. E a história dele foi tão importante que está na Bíblia. Porque se ele fosse um homem insignificante, ele não estaria aqui. Mas o Senhor, Ele registrou a história desse homem para a eternidade. O nosso nome precisa ser registrado pela eternidade, amém? Que o seu exemplo, o seu legado, será ouvido pelas suas gerações. Os teus filhos, os teus netos, a tua família precisa lembrar que a tua história deixou um legado na terra. Esses dias eu orava ao Senhor, antes de vir para cá, e eu conversava com meu marido e falava com ele sobre isso, e falava assim, Anderson, eu não sei o que o Senhor quer de nós, nos levando para lá. Mas algo que eu sei, eu quero ser um instrumento para deixar um legado na terra. Qual é o legado que o Senhor hoje tem entregue na tua mão? Às vezes a gente olha e fala, mas é tão pouquinho. Não é. Porque uma gota para você é um oceano para outra pessoa. Algo que para você muitas vezes falar do amor de Deus. Poxa, mas eu não sei pregar. Eu não sei pegar no microfone. Mas Deus tem feito na tua vida. É isso que Ele quer usar. É a tua história. É a tua vida. No entanto que Jesus, quando olhou para esse homem, já sabia que ele seria uma grande diferença na nação. E ele é um exemplo de fé para nós. Bartimeu foi um exemplo de fé, de perseverança e de humildade.
Bartimeu, ele não desistiu de implorar por ajuda de Jesus, mesmo quando muitos o repreendiam. A sua fé e o seu clamor tocaram o coração de Jesus. A tua fé, amado, precisa tocar o coração de Jesus. Eu tenho orado há alguns dias, pedido ao Senhor Deus, me apresente os teus amigos. Porque quem for amigo de Deus vai ser o meu amigo. E o melhor amigo. Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido a tua entrega? E que muitas vezes essa entrega precisa ser se despir. Quebrar o orgulho. E realmente em humildade ser tratado pelo Espírito Santo. Ser perseverante. Não desista no meio do caminho, irmão. Não desista. Continua até o fim. Se está difícil, lembre-se, você não está sozinho nessa guerra. A Bíblia diz que se nós pedimos ao Senhor, Ele dará ordem aos teus anjos para lutar em nosso favor. Então isso significa que se você precisar de muitos anjos, é só você pedir. Que os anjos vêm para te ajudar. E não deixa a tua fé morrer. Continua tendo seu momento com Deus, perseverando em oração, se humilhando diante do Pai e sonhando. Porque quando você sonha, o impossível para você é facinho para Deus. Uma frasezinha vai ser tão simples. Vai, a tua fé te curou. É tão simples. Só que ele teve que agir. O que você precisa agir hoje? Qual é a ação que você precisa tomar hoje? É parar de fumar? É parar de adulterar? É parar de mentir? Quais são as capas que você ainda tem carregado? Quais são as capas que você ainda tem levado? Quais são as capas que ainda tem deixado você no relento? Porque o mendigo, ele ficava ali no relento, buscando alguém para tentar ajudá-lo. Por isso hoje o Senhor, Ele quer fazer com que você tenha esse cego Bartimeu aqui como uma grande referência. Que é a fé, a humildade e a perseverança. Hoje o Senhor me trouxe lá de São Paulo para dizer a você, volte a sonhar. Volte a sonhar. Não importa a situação que você está hoje. É só um momento. Não importa o estado hoje. Se você saltar do teu lugar, lançar a tua capa fora, Ele vai te direcionar. Por isso, fique em pé comigo.